Boa noite. É sempre um prazer voltar a essa casa, ainda mais que agora nós estamos numa sede nova. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer a palestra aqui na parte de cima, pelo menos à noite, né? Já fiz outro dia na parte da tarde. E é sempre gostoso porque a gente vê muita gente sorrindo pra gente, né? Os sorrisos estão nos olhos. Isso é muito gostoso para quem está aqui na frente. E a nossa responsabilidade aí vai ser maior, para tentar justificar um pouquinho todo esse apreço, todo esse carinho que vocês têm pela gente. Mas como eu sempre falo que quando sair coisa ruim, a responsabilidade é minha. Se a coisa for boa, é a graça de Deus que está presente. Isso não é mentira não, pessoal. Porque se deixassem para nós só fazermos as coisas, provavelmente o mundo não seria muito bom. Mas é a presença de Deus na nossa vida que faz isso. E na medida que a gente deixa que Ele esteja na nossa vida, nós conseguimos externar coisas boas para as outras pessoas e para nós também. Ok? Hoje nós estamos gravando, depois a gente vai colocar no YouTube, tá? Tema de hoje: Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5 do nosso Evangelho. Alguém aqui pode dizer que nunca teve qualquer momento de aflição? Todos nós, né? Já passamos. Talvez se a gente perguntar se a gente não teve nenhuma aflição hoje, já vai ser difícil de responder. Quanto mais se nós falarmos de semana passada, um mês, anos, desde que a gente nasceu. Então o que vem a ser aflição? Aflição é tudo aquilo que nos causa dor física e espiritual. Eu posso ter uma aflição física. Então, por exemplo, eu sofri um acidente, eu bati o meu carro, eu estou machucado, aquilo me causa um sofrimento. O sofrimento é uma forma de aflição. Alguém pode chegar para mim e dizer que meu filho não presta, que eu não estou fazendo um bom trabalho como pai. Isso não é uma forma de aflição? Dá uma chateação danada dentro da gente quando alguém fala isso dos nossos filhos. Eu posso estar passando por uma grande dificuldade na minha família, de repente um desemprego, de repente uma doença. Isso gera um sofrimento tão grande na gente. E às vezes até a gente se questiona, mas meu Deus, por que eu estou passando por isso? Qual a causa de eu estar passando por essas dificuldades, esses problemas, essas incertezas, essas inseguranças? Todos nós, de uma forma ou outra, nos questionamos disso. Porque as aflições que estão na nossa vida, na maioria das vezes, a gente não consegue entender as razões por que elas existem. A gente não consegue entender e aceitar se nós somos merecedores porque elas existem. Então hoje nós vamos tomar a liberdade de falar um pouquinho sobre isso. E o ponto básico de toda a nossa conversa hoje é entender e aceitar que nós somos merecedores por aquilo que a gente passa. E às vezes eu falo isso, as pessoas se constrangem, falam, não, eu não mereço a perda do emprego, eu não mereço uma desarmonia familiar, eu não mereço. E aí eu vou dizer para todos nós, inclusive para mim, que nós merecemos. De uma coisa que ninguém duvida, que Deus é justo, que Deus é bom. E se Ele é justo, Ele é bom, Ele não permite que nada de ruim, o que nós não mereçamos, aconteça na nossa vida. Mas espera aí, eu não entendo por que acontece. O que eu tenho que fazer para entender isso? Aí a gente vai perguntar, meu Deus, meu Pai de amor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo tanto por essas coisas? Me ajuda a entender isso. E aí nós vamos aprender a trabalhar aquilo que se chama resignação. É colocar-se na mão de Deus e dizer, meu Pai querido, eu não sei porque eu estou passando isso, mas eu confio em você. Eu confio que o que você está fazendo é bom para mim, mesmo que eu não entenda.
Eu sei que esse momento vai passar. Um dia, essa névoa que cobre os meus olhos, ela vai ser suspensa. E eu vou ver o clarão da tua luz, me dizendo por que eu estava passando por aquilo. Resignação é entregar-se na mão de Deus e mesmo nos momentos mais difíceis agradecer a Ele pelas bênçãos que são as nossas dificuldades. São nossas dificuldades, são bênçãos. Então nós temos que confiar em Deus. Então ser resignado é o primeiro passo para a gente encontrar a cura nossa verdadeira. Ou seja, aquilo que está nos causando tantos problemas, tantas dificuldades, as nossas falhas. Então eu acredito que Deus é justo e que tem um sentido tudo que acontece na minha vida. E que um dia Ele vai me mostrar. Ou eu vou entender. Porque mostrar, Ele está mostrando sempre para a gente. Jesus sempre falou para nós assim: eu estarei convosco até o final dos tempos. Vocês lembram disso? E Ele não falou que ia estar em algum momento, Ele falou que estaria sempre do nosso lado. Que estaria sempre nos apoiando, sempre nos auxiliando, sempre nos dando força, sempre nos orientando, carregando a gente quando a gente mais precisa. Eu posso testemunhar para vocês que durante minha vida, muitas vezes, eu achei que eu não ia vencer determinadas situações, que eu ia desfalecer perante aquele problema, perante aquela dificuldade. Eu achei que eu não ia suportar aquilo. E quando a gente acredita que Deus é o centro de todas as coisas, nós passamos a ter serenidade. Serenidade. Serenidade nos momentos difíceis. Às vezes o mundo está caindo para uma pessoa e você está vendo ela sorrindo, você está vendo ela em paz, você está vendo ela tranquila. A gente pensa: se eu estivesse no lugar dela, eu já tinha desabado. E eu não sei como essa pessoa aguenta tal coisa. Aí você vai olhar para essa pessoa e você vai enxergar Deus dentro dela. Deus vai estar presente dentro dela. O que ela está fazendo? Um profundo ato de resignação. Ela está entendendo os problemas, as dificuldades, mas está confiando que se Deus deu a carga, é porque ela pode carregar. As piores dificuldades, se nós recebemos, nós temos que ter a certeza disso. Deus jamais nos dá nada que a gente não possa suportar. Nada, pessoal. As piores coisas que aconteceram na nossa vida, podem observar, a gente pensa depois assim: ufa, passou. E passou mesmo. Tá sem som, né? Tá baixo aí, não tá? Acho que para baixo um pouquinho, que tá atrapalhando. Eles acham que eu estou falando alto, não é? Eu estou brincando. Vocês podem perceber que as pessoas que têm problemas, que se desesperam, elas acabam atentando até contra a sua vida. Quantos exemplos que nós vemos aí de pessoas que dizem: a minha vida não vale nada, eu não sei por que eu estou vivendo. Aí se enfia em drogas, se enfia em bebidas, se enfia em vícios diversos, se enfia em maledicências, em maldades, em egoísmo, em vaidades, porque isso também é uma forma de se machucar, porque isso faz mal para a gente. Quantas pessoas que a gente vê por aí que diz: eu matei por amor. Isso é uma grande besteira. Não existe assassinato por amor. Entrega de vida por amor existe. Assassinato por amor não existe. Essas pessoas tentam nos convencer. Isso não existe, pessoal. Então, na medida que a gente está amparado espiritualmente, nós estamos em paz, nós estamos tranquilos. Na medida que a gente está em paz realmente, essas dificuldades, elas são fáceis de serem enfrentadas.
A gente consegue suplantar tudo. Repito uma coisa que eu sempre digo, como Paulo: quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Por quê? Porque Deus está presente na minha vida. A gente sempre diz assim: não diga para o teu problema não diga para Deus que você tem um problema, né? Diga para o teu problema que você tem um grande Deus. Por quê? Porque Deus nos ajuda a superar tudo. Então nós enfrentamos dentro da nossa vida diversas provas. Nós enfrentamos diversas dificuldades. Muitas delas nós estamos pagando por aquilo que nós fizemos nessa vida, mas outras não. E nós aprendemos que quando nós estamos lá na reencarnação, estamos lá desencarnados, que nós estamos nos preparando para vir para cá, a gente diz para os nossos mentores: nos dá uma outra oportunidade, nos dá o privilégio de estar encarnado novamente. E aí a gente promete um monte de coisa. Você mais bonzinho, mais honesto, mais coerente, você mais meigo, mais carinhoso, mais amoroso. Vocês vão ver que bom filho é você. A minha esposa vai me adorar, eu vou ser um exemplo de pai. Muitos de nós falamos assim. Aí quando vem aqui, o que acontece? A gente não cumpre quase nada. Daí vocês vão dizer assim: mas é o tal do esquecimento. Eu não lembro o que eu prometi. Eu já falei em muitas palestras aqui que isso é lógico, é uma verdade, e a gente esquece o que nós tivemos de conhecimento da outra pessoa. Então, por exemplo, nessa encarnação, eu não vou lembrar se eu tive um relacionamento com ela de amizade, familiar da outra. Isso é bom, porque não cria pré-julgamentos. Mas se eu falar para vocês que quando a gente encarna, tem uma coisa que a gente não esquece da outra encarnação, vocês sabem o que é? Sentimentos. Os sentimentos que nós tivemos em encarnações anteriores, a gente não esquece nessa. Aí a gente tem aquelas explicações que a mãe não suporta ver o filho não suporta ver a mãe. Você encontra uma pessoa na rua, aquela pessoa você fala: não sei porquê, eu não fui com a cara dela. Ou você olha para uma pessoa e diz assim: nossa, ela é um docinho, eu gostei tanto dela, ela me passa uma paz. Estou conversando com ela agora como se eu tivesse conhecido ela há muito tempo. Vocês já passaram por isso? Por que isso acontece? Porque a gente não esquece os sentimentos. E aí é difícil, porque quando você tem dentro do seu lar pessoas que foram negativas para você, ou você foi negativa para as pessoas em encarnações anteriores, e vocês mantêm aquele sentimento, é muito difícil de lidar, de suplantar, de vencer. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, eu vou usar sempre meu nome, porque eu não gosto de usar o nome de ninguém, porque até se a coisa não foi boa, eu sou o responsável. Então vamos supor, eu, Nestor, tenho um filho que eu não me dou bem com ele. E esse filho, por exemplo, se chama Antônio. Só que nas encarnações anteriores, ele chamava Paulo, e a gente tinha muito atrito. O que acontece? Às vezes eu vou brigar com o Antônio fisicamente, mas o meu sentimento é como se eu estivesse conversando com o Paulo. Ficou claro isso para vocês? Então nós nos relacionamos com as pessoas através dos sentimentos que nós já temos armazenado no nosso consciente. E aí a história é muito mais difícil, porque a gente vai olhar para um filho e dizer: como que eu posso ter um filho desse jeito? Como eu posso ter um pai desse jeito? E aí entra aquela resignação de novo. Entender que Deus é justo e que nada acontece por acaso. Vocês já pensaram nisso? Todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas que nós temos um relacionamento hoje, já foram, no passado, outros tipos de relacionamentos. E nós já desenvolvemos os sentimentos com aquelas pessoas. Então, se Deus nos deu a oportunidade de voltar novamente para encontrar aquelas pessoas, é para que a gente faça a nossa evolução junto. Para que a gente descubra por que não deu certo da outra vez. O que falhou? Onde eu errei? Porque eu errei, com certeza. O outro errou, mas eu também errei.
Então nós temos, e eu acho que é o grande segredo os aflitos, os consolar os aflitos, é quando a gente tem esse grau de entendimento, que tudo que nos acontece tem sentido, nada foge disso. Que é importante que nós saibamos que Deus está sob o controle de todas as coisas. Ao contrário de que muita gente pode pensar, Deus jamais perdeu a rédea de todas as coisas. E está sempre do nosso lado, sempre nos ajudando. Uma coisa que eu aprendi é que Deus não é um Deus interventor. Não é o Deus que chega para a gente e fala assim: Nestor, abre teu coração que eu quero entrar. Não, Deus ele está pertinho da gente dizendo: Nestor, abre teu coração que eu quero entrar. Quem pode abrir a porta desse coração? Cada um de nós. Porque a fechadura só abre por dentro. Deus não vai obrigar a gente a fazer coisas que a gente não queira. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas eu confesso a vocês que Ele está numa torcida danada para que a gente faça o certo. Porque quando a gente compreende as coisas de Deus, os desígnios de Deus, fica muito mais fácil amá-lo mais. Porque a gente compreende o quanto Ele nos ama. E nós só nos ligamos a Deus através da sintonia, a sintonia de amor. Quando o meu coração está cheio de ódio, de raiva, de mágoa, de ressentimento, eu não tenho Deus na minha vida. Não tenho. Deus não está quando nós estamos com pensamentos ruins, desejando mal para as pessoas, maledicenciamente. Quando eu quero prejudicar as pessoas, Deus não está. Deus só está quando a gente está amando. É difícil entender isso? Uma vez eu estava vendo uma reportagem policial, eu achei, não vou chamar de interessante, né? Cada um vai dar um nome. Uns bandidos estavam para assaltar, eles fizeram uma filmagem. Aí eles estavam falando assim: vamos fazer um Pai Nosso para que dê tudo certo no nosso assalto. Será que Deus acolhe esse tipo de oração? Não, né? Difícil. Eles sabem que eles estão fazendo errado, mas eles pedem a Deus proteção. Olha, confesso para vocês que aquilo ali me chocou. Aí conversando com um policial, ele falou assim: isso é mais comum do que você imagina. O bandido pede a Deus a proteção para matar, para roubar. Agora, se Deus ouve, né? Ele ainda brincou, se Deus ouve é outros casos, né? Então, para que a gente tenha noção do que é ser aflito, e uma vez eu dava essa palestra aqui no Meimei, eu estava falando sobre os casos de aflições, essas coisas, aí me veio muito forte uma observação: eu só sou aflito se eu não confio na presença de Deus na minha vida. Porque do contrário, se eu tenho esse fortalecimento espiritual, acreditando que Ele está comigo, eu não tenho que ter minhas aflições, nem os desencarnes. Eu sei que falar de desencarne é uma coisa meio complicada, e a gente às vezes brinca que espírita não tem medo da morte, né? Todos nós temos medo da morte. Questão de uns 2 meses atrás, nós tivemos um palestrante espírita que faleceu, o Sr. Luiz, ele era lá do GEDEM 2, né? Do Eduardo Monteiro 2. Ele teve um problema de próstata, tinha câncer de próstata, operou, e depois teve uma complicação e faleceu. E a gente teve a oportunidade de ir no velório. Ele era espírita, a família dele espírita, todo mundo lá que estava espírita. Tinha lá umas 50 pessoas, fomos fazer uma oração. E eu me lembro que o Aidar, que foi fazer a oração, ele chorava. E ele falava assim: estamos hoje muito tristes por perder um amigo. Alguém que era nosso parceiro, que era nosso companheiro, alguém que durante muito tempo falou na frente de todo mundo
dizendo como é maravilhosa a nossa doutrina, como é maravilhoso o amor de Deus, como é maravilhoso tudo que nos envolve. E hoje a gente observa ele aqui deitado, sem vida física. E o que nos motiva a estar aqui com alegria, apesar da dor, é saber que hoje o reino dos céus está em festa. Que Deus levou para dentro, perto dele, alguém muito querido. Muito querido. E ninguém vai fora do horário. Ninguém tem a escala antecipada. Ninguém. Divaldo, uma vez, ele foi visitar um amigo dele. Esse amigo estava hospitalizado no Rio de Janeiro. E ele chegou lá, o amigo tinha passado por uma UTI, era uma pessoa muito religiosa, participava da doutrina. E o Divaldo sempre teve o hábito de andar com o Evangelho. Então, quando ele chega numa casa, ele abre o Evangelho, e aquilo que cair, ele pega e lê para as pessoas que estão lá. E aí o amigo dele já sabia, falou: Divaldo, abre para mim o Evangelho. E ele abriu o Evangelho, só que na hora que ele abriu, ele fechou rápido. O amigo falou assim: não, Divaldo, eu quero ver esse Evangelho, o que você abriu? Aí ele foi lá, estava escrito assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí esse amigo começou a chorar. Ele falou: Divaldo, ainda eu tenho alguma coisa para fazer nessa vida. Eu ainda tenho alguma coisa que vencer. Ainda tem espaço para me evoluir, ainda eu vou ficar por aqui. Falo para vocês, a gente é uma senhora de 100 anos de idade na casa de repouso. E ela se questiona também: como eu estou vivendo com 100 anos? O que me falta? O que falta para mim com 100 anos? Eu que já vi mudança de século, já vi guerras, o que falta para mim? Ela fala isso às vezes num momento de tristeza, e depois ela sempre comenta: se eu estou aqui ainda, é porque Deus espera alguma coisa de mim. Deus quer que eu realize ainda alguma coisa. E então eu tenho que agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade de estar aqui, de estar vivo. Estar encarnado é uma grande bênção. Quantos espíritos, milhares de espíritos gostariam de estar no nosso lugar? Quantos? O Chico, de uma maneira bem alegre, quando ele estava com seus 80 e poucos anos, ele andava com um monte de remédio no bolso. Aí um repórter perguntou para ele: mas Chico, se você acredita na reencarnação, sabe que você vai ter outras oportunidades, por que você toma tanto remédio? E ele, da forma dele, sempre muito bem-humorado, ele falou assim: meu filho, nós temos primeiro que preservar a vida que Deus nos deu. Tudo que tiver ao nosso alcance a gente tem que fazer. E segundo, se vocês soubessem a fila que está do outro lado, vocês não desperdiçariam essa vida. Essa vida, esse dom de Deus na nossa vida. E mais a gente desperdiça. Eu falo da dor física, mas vou puxar a dor moral. Quantas pessoas que se magoam, ou que fazem questão de magoar as outras pessoas. E isso, às vezes, é de uma forma tão sutil, que só o espírito humano é capaz de fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo bem típico: marido e mulher. O marido aprontou alguma coisa. Porque a mulher nunca apronta. Esse é sempre o homem, né? Vocês já sabiam que discutir com mulher não dá. Ela sempre tem razão. O marido aprontou alguma coisa. A mulher ficou brava, chateada. Aí quando ele chega à noite, o que ela faz? Ela não briga com ele. Ela não faz a comida predileta dele. O que ela está fazendo? Da maneira dela, ela está magoando ele. Só estou dando um exemplo. No nosso dia a dia acontece isso. Às vezes a gente deixa de fazer o bem para alguém porque nós estamos magoados com aquela pessoa e a gente não ajuda. Porque às vezes o pior não é fazer o mal, é deixar de fazer o bem. Quantas pessoas são carentes? Eu vou dizer para vocês que quase todos nós somos carentes. Somos carentes de amor, de carinho, de afeto, de atenção, de um ouvido.
somos carentes de luz. E quanta luz faz falta na nossa vida. Joana de Ângeles nos diz assim, que sejamos luzes, que as pessoas quando vierem depois da gente, elas possam pegar um pouquinho dessa luz para saber o caminho que elas têm que seguir, assim como Jesus fazia com todos nós e faz com todos nós. E aí eu sempre me questiono, eu sou luz ou sou treva? Eu sou ponte ou sou parede? Como as pessoas nos veem? Será que as pessoas têm prazer de estar do nosso lado? Será que nós somos pessoas queridas? Nem sempre, né? Infelizmente nem sempre. Então, para resumir, né? Eu quero deixar bem marcado isso, que não existe aflição quando nós somos cheios de Deus. Não existe sentimento de fraqueza quando Deus nos consola, quando Deus nos conforta. Ah, mas falar é fácil. Exercício. Quais foram os 3 mandamentos que Emmanuel disse para Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. O que ele espera de nós? Disciplina, disciplina, disciplina. A fé só existe na prática. A fé só cresce na medida que nós a executemos, que nós a vivenciemos. E a construção da nossa evolução espiritual, ela é lenta. E Deus sabia disso, porque deu centenas e centenas de encarnações para nós. Reencarnações para nós. Porque Ele sabia que o Nestor em uma encarnação não ia ser nada. Em 50 nada, em 300 muito menos, muito pouco. A sabedoria de Deus. Mas Ele nos dá todo o combustível, tudo que a gente precisa para a gente vencer, para a gente evoluir. Então essas provas, essas dificuldades, elas são elementos fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então quando nós tivermos dificuldades, agradeçamos a Deus pela dificuldade. Quando nós tivermos receios, Deus, obrigado pelo receio, enche a minha vida. Me transforma, Senhor. Dignifica a minha vida, meu Pai. Permita que eu seja exemplo para as outras pessoas, mesmo dentro das minhas limitações. E Deus não pede coisas grandiosas para nós. O Chico, ele fala que se nós soubéssemos os louros espirituais de um copo d'água, para quem está com sede com amor. Um copo d'água, 10 minutos de atenção. Quantas aflições seriam supridas, seriam evitadas? Quantas? Então, pessoal, normalmente quando a gente faz uma palestra, depois de 1 hora não se lembra nem de 10% do que se falou. Isso não sou eu que estou falando, isso é uma estatística que eles fizeram. Então vamos tentar nos concentrar no principal. Vamos tentar entender que nada acontece por acaso na nossa vida. Que as aflições são caminhos evolutivos que a gente tem que passar, provas, expiações. Mas acima de tudo, que nós temos um Pai, amigo, bondoso, caridoso e meigo, que está conosco. Vocês lembram quando Jesus falou assim? Onde houver 2 ou 3 no meu nome, eu estarei no meio dele? Vocês lembram disso, não é? Jesus era mentiroso? Não. Se Ele falou isso e nós estamos hoje em nome dEle, por que nós não podemos acreditar que Ele está aqui no nosso meio? Por que a gente não pode ter essa confiança? Por que a gente não pode fechar os olhos e chegar ali sorrindo, estendendo as suas mãos como sempre faz com a gente? Por que a gente não pode acreditar nisso? Por que a gente não pode acreditar que Ele está do nosso lado, abençoando cada um de nós, abençoando nossas famílias, nossos amigos, nosso trabalho, essa casa que tão generosamente recebe a todos nós? Por que a gente não pode acreditar nisso? Eu lembro muito
Uma vez os discípulos, eles foram para Damasco com Jesus, só que não fizeram o trajeto reto. Jesus queria passar por um outro lado, que era muito tortuoso, e eles acabaram seguindo Jesus, mesmo com medo. E no dia que eu fui fazer essa palestra, eu fiquei pensando assim, eu prefiro ir para qualquer lugar ruim, perigoso, ao lado de Jesus, do que sozinho num lugar bonito. Porque senão minha vida não tem sentido. Eu brinco com as pessoas que eu estou com 55 anos apaixonado por um homem de 2014 anos. Vai completar agora, 25 de dezembro. E que ele é o centro da minha vida, a luz da minha vida. Que sem ele eu não sei viver. Que eu acordo todos os dias e agradeço a ele. E o mais engraçado dessa história é que minha mulher não tem ciúmes desse amor, porque ela compactua com isso. Agora imaginemos uma família que tenha Jesus no centro. Ela vai ter desarmonia? Não. Ela vai ter brigas, ciúmes? Não vai ter. Fiquemos então com esse pensamento, tá? Que tudo que nos acontece na vida, somos merecedores. E que Deus está sempre do nosso lado, nunca nos desamparando. Está sempre nos protegendo, nos ajudando. Ok?